Olá, maravilhosa! Sim, é com você mesma que eu tô falando. Mas pode ser que você não se sinta assim tão maravilhosa depois que a maternidade bateu na sua porta. Sim, eu sei. Eu sei que existe um discurso materno sobre ser mãe é padecer no paraíso, ser mãe é sofrimento, ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, tudo menos maravilhosa. A não ser no Dia das Mães, que todo mundo se torna maravilhosa e rainha. E se não precisar mais ser assim? E eu também já estive neste lugar. Sim, eu sou mãe de dois meninos, hoje já são adolescentes. Eu passei toda a primeira infância dos meus filhos carregando o peso da maternidade. E eu sempre achei isso muito esquisito. E eu sempre me perguntei: é isso mesmo que eu escolhi quando eu fiz a escolha por ser mãe? É isso que é ser mãe? Ser mãe é padecer no paraíso, ser mãe é sofrimento, ser mãe é carregar todo mundo, ser mãe é isso, é aquilo, é todo esse peso. E isso era um incômodo, isso me pegava, isso me levava para um lugar de uma reflexão de que deve ter alguma coisa diferente disso. Não é possível que isso seja maternar. E aí eu olhava para a realidade das que vieram antes de mim. Minha mãe, minha avó, bisavó, todas elas mulheres pesadas. E que às vezes tinham alguns momentos de alegria. Mas a lembrança que eu tenho é de muito esforço com a maternidade. E em algum lugar dentro de mim eu sabia que tinha algo além disso. E foi todo esse questionamento que fez com que o Chame uma Mãe existisse. Eu conseguia perceber que todo peso, todo sofrimento, não era o que eu estava escolhendo quando eu escolhi ser mãe. Muito pelo contrário. Quando eu escolhi ser mãe, eu tinha uma outra ideia do que era isso. Mas a realidade não era compatível. Então eu comecei a olhar para isso. O que que é este incômodo? Aonde a maternidade virou algo que me incomoda? Eu escolhi ser mãe. E por que que é tão difícil? Foi aí que eu me dei conta que eu estava tornando isso difícil, de tanto ouvir que isso era difícil, de tanto validar que isso era difícil. Eu comecei a perceber que eu mesma estava criando isso como algo difícil e que era natural. Eu percebi que isso era uma coisa que a gente normalizou, né? Tornou algo normal. É normal ser assim. Só que não estava funcionando para mim. Então, quando eu olho para a maternidade, para a experiência materna que eu tive, né, que eu tenho, que ainda continuo, né, criando meus filhos, eu começo a perceber que tudo aquilo que eu valido como normal, tudo aquilo que eu crio como uma definição é assim, tem que ser assim, se torna assim. E que da mesma maneira que eu tornei a maternidade difícil, eu posso torná-la fácil. E foi a vontade de facilitar a maternidade que deu origem ao Chame uma Mãe. E o que mais eu pude perceber nesse processo que deu origem ao Chame uma Mãe? Que tinha uma criança em mim que, através da relação com os meus filhos, né, na convivência com os meus filhos, a minha criança começou a contar como ela observava a infância, como ela observava a maternidade e o quanto ela estava pedindo para que eu pudesse rever certas coisas que ela, como criança, não conseguia entender por que que essas coisas eram deste jeito. Por exemplo, fui uma criança que desde muito pequena eu via todo o esforço que minha mãe fazia para cuidar de três filhos. E inconscientemente, o meu eu, criança, queria contribuir com a minha mãe. Eu queria ajudar a minha mãe. E eu tive que me tornar uma criança adulta, entre aspas, muito cedo. E sim, eu percebia que ser mãe para minha mãe era algo muito pesado. E eu não queria ser um peso para ela. Só que como é que aquela criança entendeu isso? Aquela criança entendeu que ela tinha que liberar a mãe. E que se ela assumisse algumas tarefas da mãe, e que inclusive cuidasse da mãe, ela estaria ajudando. E quando os meus filhos vieram, essa criança despertou. Despertou indignada, porque ela só queria ser criança. Ela queria que a mãe dela fosse só a mãe dela, que ela não tivesse que cuidar da mãe dela. E ela me deu aí algumas pistas de como é que a gente pode transformar a maternidade de um lugar de peso, padecimento e sofrimento em algo mais leve. E foi isso tudo que trouxe o Chame uma Mãe à vida.
Foi esse diálogo interno aí, com todas as experiências que a maternidade trouxe, que as crianças trazem quando nos convidam a adentrar esse universo materno. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que é o Chame Mamãe e para que é que o Chame Mamãe existe no mundo? O Chame Mamãe é um serviço de apoio parental. Então, o Chame Mamãe, ele hoje, além de prestar um serviço de facilitar a parentalidade para as famílias, também hoje está em processo de formação de mais mulheres que trazem a sua experiência materna e a sua vontade de mudar a relação entre pais e filhos, né, mudar a forma de se relacionar com a parentalidade para um lugar onde as pessoas se empoderem daquilo que elas sabem que funcionam para a sua própria vida. E como é que isso acontece? Quando as mulheres facilitadoras do Chame Mamãe estão em ação, nós estamos dispostas a contribuir com as famílias para que cada família encontre o seu jeito, a sua maneira de criar os filhos com mais leveza, com mais facilidade, com mais alegria e com mais diversão. Sim, é isso que eu escolho criar quando eu me disponho a acompanhar famílias que estão aí criando filhos, principalmente na primeira infância, que é onde a gente se descobre pai e mãe, que é onde a gente está mais precisando de suporte. E eu trago isso porque eu não tive este suporte. E se isso não existia, eu poderia criar, porque eu trago esta experiência, eu sei aonde é que o calo aperta, e eu passei por isso. Então, eu ouço, e isso é em todos os lugares, mães e pais falando sobre todo o sacrifício que a vida se tornou quando os filhos chegaram. E as crianças continuam escutando que eles são um sacrifício. E isso é muito pesado. E não precisa ser assim. Então, o serviço de facilitadora de parentalidade, que é isso que o Chame Uma Mãe faz, quando está dentro das casas, acompanhando pais e mães e crianças, ele vem para que juntos nós possamos criar esta rede de suporte, que a gente saiba que pode contar uns com os outros, com a experiência de cada um, com o saber de cada um, num espaço de colaboração. É mais do que uma prestação de serviço, é um servir de pessoas dispostas a contribuir umas com as outras. É disso que se trata o serviço da rede Chame Uma Mãe. Se trata de colaboração em conjunto, onde a gente entra no universo parental, entra nas casas, está junto com pais, mães e crianças para construir algo que seja único e exclusivo de cada família. Porque não existe essa coisa de receita pronta sobre parentalidade. Não existe uma fórmula secreta e mágica que é só aplicar. Porque nós não somos uma máquina de parentalidade. Nós não somos máquinas, nós não somos pai mecânico, nem mãe mecânica, nem filho mecânico. Nós somos indivíduos, seres únicos, exclusivos, autênticos. E cada um de nós traz o seu jeito de ser no mundo. Por isso, uma das bases do trabalho no Chame Mamãe é o trabalho sobre o olhar fenomenológico, que olha pontualmente e com exclusividade para cada núcleo familiar. E a partir desse olhar fenomenológico, nós vamos criando juntos soluções para que a parentalidade flua com leveza, flua com naturalidade. E isso não precisa ser feito sozinho. Isso pode ser feito a várias mãos. O que é que cria mais? Quando você abraça tudo só para você, você tem que dar conta de tudo. Não, você tem que dar conta porque é sua escolha, você escolheu ser mãe, agora aguenta. Não faz sentido esse discurso. No mundo em que a gente vive hoje, talvez fizesse sentido para os seus pais, para os seus avós, mas hoje você já percebe que tem algo mais que pode ser criado. E está nas suas mãos começar a criar isso de um jeito diferente. Então, as famílias que contratam o Chame Uma Mãe já não estão mais dispostas a perpetuar o peso da parentalidade. Estão na disposição de descobrir que sim, pode ser divertido, sim, pode ser muito rico, e sim, pode ser uma contribuição para que você se torne um ser ainda mais interessante, mais leve, mais feliz, mais orgulhoso de si, que a parentalidade, que a escolha por ser pai e mãe, te empodere, te dê mais energia. É isso que a gente vem criando
nos atendimentos do Chame Uma Mãe. E o Chame Uma Mãe tem uma capacidade de suporte. Foi aí que eu me dei conta de que, uau, que incrível isso que eu venho realizando dentro das famílias. Liberando pai, liberando mãe, construindo juntos, sabe? A aldeia inteira que a gente tanto clama para que exista. Sim, ela existe. E quanto que a gente está na disposição de aumentar ainda mais a quantidade de pessoas na disposição de sim contribuírem umas com as outras. Eu tenho uma capacidade de atendimento porque eu sou uma pessoa. E aí veio a segunda fase do Chame Mamãe. Formar mais mulheres que estejam na disposição de trazerem o seu saber, a sua experiência com a maternidade, né, tudo que elas sabem e que elas sentem e que elas entendem exatamente por terem passado por todas as dificuldades da maternidade, é trabalhar com esses incômodos, porque sabem perceber, sabem captar onde é que esses incômodos moram e serem aí empoderadas e escolherem poder acessar mais recursos para facilitar a vida de outras mães, de outros pais e de outras crianças que estão pedindo por mais facilidade. Então, o Chame Uma Mãe já existe há mais de 4 anos, vai fazer 5 anos este ano, e ao longo destes 5 anos eu vim colhendo muito material do que, como é isso, como é que eu faço isso, né, como é que eu dou esse suporte para as famílias. Foram 5 anos trabalhando com muitas famílias, com muitas crianças, com muitos pais e com muitas mães, que trouxeram uma clareza de como é que eu posso compartilhar isso com outras mulheres, que também têm vontade de começar a tornar a parentalidade algo muito mais fácil do que as pessoas vêm vivendo, porque dá para ser mais fácil. E ao longo destes anos acompanhando famílias, eu vejo resultados disso. São pais e mães com mais tempo livre para eles, porque eles têm suporte. São pais e mães que têm com quem compartilhar as questões cotidianas que eles não precisam mais lidar sozinhos, porque tem alguém que entende o que eles estão passando e com experiência prática para começarem a traçar juntos uma nova trajetória, uma trajetória que tenha a identidade de cada um, que seja única de cada núcleo familiar, que seja exatamente o que as pessoas sabem que é possível criar. Então, eu criei a formação de comadres para que mais mulheres que também têm vontade de contribuir para que a parentalidade se torne esse espaço de expressão de ser e de criação de um futuro com a parentalidade muito mais divertido e muito mais fácil, para que elas possam também se empoderar de conhecimentos para compartilhar com as famílias que existe sim um jeito de tornar tudo isso mais fácil. Então, dentro da formação do Chame Mamãe, a gente navega por vários temas, vários assuntos, e que você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque não se trata simplesmente de compartilhar receitas mágicas de pega isso e aplica aqui que vai funcionar. Porque nós não somos máquinas. E como eu já falei, o olhar para o nosso trabalho, ele parte da fenomenologia, de olhar para o fenômeno família, para o fenômeno pai, o fenômeno mãe, o fenômeno criança acontecendo como únicos e exclusivos, e para que a gente possa ter uma intervenção refinada e personalizada para cada núcleo familiar onde nós somos convidadas a contribuir. Então, não é fórmula, não tem receita mágica, é tudo construído junto, personalizado, e durante a formação você vai receber todas as ferramentas e todos os recursos que eu pude perceber que me ajudaram a ser essa pessoa que pode contribuir com mais famílias e que sim, vem contribuindo com mais famílias. Sim, todas as pessoas que me contratam não querem que eu saia deste lugar, porque elas sabem que quando eu entro no espaço de contribuição com elas, elas conseguem encontrar caminhos e soluções no nosso diálogo, na nossa interação, em cada intervenção que nós elaboramos juntos. E isso vem criando uma relação com a parentalidade que é completamente diferente de receita pronta. Isso é muito especial que a gente vem criando. Então, deixa eu contar um pouquinho do que é que tem dentro da formação de comadres para vocês. Bom, a formação de comadres é um nomezinho que surgiu a partir das iniciais do Chame Uma Mãe.
C-U-M. E comadres também faz analogia à comadre. Quem é a comadre? A comadre é aquela mulher que está sempre por perto. É aquela que você pode sentar à mesa e bater um papo e devagar sobre a vida e receber inspirações. Isso é a comadre. No Chame Mamãe, nós não formamos babás. Babá é outra coisa. Então, a gente não entrega simplesmente o que uma babá faz. Também inclui toda a entrega que é esperado de uma babá, mas vai além disso. A comadre é aquela mulher com quem você pode contar. É aquela amiga. É aquela que sabe te escutar. É aquela que sabe perceber com o seu próprio corpo onde é que está a sua dor. É aquela que já passou por isso também e que pode compartilhar preciosidades com outros pais, principalmente com as mães. Então, dentro da formação, ela é uma formação de 4 meses, que acontece com uma aula gravada e um encontro ao vivo online, onde, após as aulas gravadas, nós vamos trabalhar as dúvidas, as perguntas, várias questões que surgem, né, a partir do tema de cada aula. E o curso vai percorrer um caminho nestes 4 meses, onde a gente vai desde as bases, então quais são aí as nossas inspirações, e aí eu vou trazer várias contribuições de autores, como Humberto Maturana, M. Pickler, Maria Montessori, tem mais vários que eu cito, e que eu trago leituras complementares também, para que vocês possam se aprofundar ainda mais. A gente traz também sobre o que é a fenomenologia, como é que ela se aplica na nossa prática do dia a dia, que é essencial para que esse trabalho flua do jeito como ele flui. A gente vai passear aí por ambientes preparados, como é que o ambiente interfere nas nossas relações, no nosso comportamento, como é que ele pode contribuir, como é que ele pode ser um reforço e um recurso para facilitar o dia a dia dos pais. A gente vai enveredar pela relação de desenvolvimento, as fases de desenvolvimento das crianças. A gente passa também para observar as mudanças internas, principalmente no corpo das mulheres, desde a concepção, gestação, nascimento, momento após o nascimento, primeiros anos de vida com as crianças, papel do pai, papel da mãe, como é que essa dinâmica pai e mãe pode se entrelaçar e contribuir quando cada um sabe exatamente como é que pode incluir aí mais possibilidades de contribuição uns para com os outros. A gente vai navegar também pelo universo da natureza, como é que a natureza, os ambientes naturais, os elementos da terra podem e facilitam as relações, como é que a gente pode aprender e identificar que nós também somos seres naturais e resgatar essa nossa força de ser natural, agir com naturalidade, e agir com naturalidade significa não ter esforço, o que é natural é leve, é lembrar dessa nossa característica de ser natural, isso está dentro da formação também. A gente vai falar sobre cuidados com o corpo da criança, dos adultos, a gente vai falar de primeiros socorros, como isso é importantíssimo, principalmente para quem é convidado a participar da dinâmica de uma família, que precisa ter estes saberes para lidar com situações imprevisíveis e que são recorrentes na primeira infância. A gente vai falar também sobre o seu valor enquanto pessoa, sobre o que você já traz de repertório para contribuir, porque você já tem aí muitos saberes que podem ser oferecidos, como o seu trabalho de cuidadora de famílias, de pessoa que tem vontade, que se dedica a acompanhar outras pessoas com o seu saber. Nós vamos falar também sobre o seu valor. Sim, isso tudo tem preço. Sim, isto é um trabalho, né, e quanto a gente consegue reconhecer qual é o valor que isso tem, valor monetário, inclusive, como transformar todo este saber que você tem como mulher, como mãe, neste trabalho, saber cobrar por isso, como você divulgar o seu trabalho, como se organizar legalmente para prestar este serviço, como é que você pode se apresentar, apresentar o que você faz. Tudo isso compõe a formação de comadres. Ela é muito completa, ela é vitalícia, você nunca vai parar de incluir mais na sua formação, mas nestes 4 meses a gente traz aí a base para você começar, e se isso tiver aí dentro do que você acredita que é uma entrega sua para o mundo, você vai continuar trazendo mais. Isso a gente também prevê, né, na formação, que ela não se encerra nestes 4 meses, mas ela também pode ser continuada
E aí é a segunda fase, que você pode continuar se você quiser ou não, fica por sua conta. Mas nessa primeira fase da formação do curso de comadres, a gente vai apresentar tudo isso para que você possa reconhecer que tudo que você sabe como mãe tem valor. E que tem muita gente pedindo pela sua contribuição. Só que nem sabe que isso existe. Talvez você também achasse que isso não tinha valor nem utilidade nenhuma, mas tem. E tem um monte de gente pedindo por isso. Foi isso que eu descobri ao longo destes anos fazendo este trabalho, que eu não dou conta de atender a demanda que existe por mais pessoas que façam isso que eu faço, disponíveis para atender mais famílias. Foi aí que surgiu a formação do Chame Mamãe. E é para isso que eu estou convidando você aqui. Então, minha senhora, por que que eu digo minha senhora? Porque isso é para mães. Sim, o único pré-requisito para participar do Chame Mamãe é que você seja mãe. Por quê? Porque você sabe aonde moram essas dores. Porque talvez essa tenha sido a sua dor também. E talvez este seja o incômodo e a pergunta que você vem se fazendo aí de como tudo isso pode ser mais fácil. Esse é o pré-requisito. Você sabe que pode ser mais fácil. E você tem vontade de tornar isso acessível a outras mulheres, trazendo aí para você recursos práticos que tornem isso mais fácil para você e para outras mulheres. Porque senão, qual é o sentido de tudo isso, minha gente? Você fez a escolha de ser mãe achando que tinha que sofrer? Você fez a escolha de ser mãe para ficar sem energia? Você fez a escolha de ser mãe para tornar a sua vida um peso, um lamento? Não, meu bem. Você sabe que é possível. Talvez ainda não tenha descoberto as chaves para destrancar tudo isso. E é neste lugar que o Chame Mamãe pode contribuir com você. Quando você descobre esse caminho, você não só vai começar a trazer isso para a sua realidade como mãe, como também vai saber como fazer isso e compartilhar isso com outras mulheres. E aí, o que que a gente cria a partir deste lugar? Mais facilidade no universo parental para muitas famílias. A gente começa a ressignificar, a contar outras histórias sobre a parentalidade, a escrever uma nova história sobre a parentalidade, a partir daquilo que é possível agora, não mais baseado no que as nossas ancestrais viveram. Porque o que elas viveram foi de outra época. Nós não somos mais o que as mães de antes viveram. Nós já vivemos um outro tempo e está na hora de começar a criar uma parentalidade de outro tempo, do tempo do agora, do que a gente sabe que já está disponível. E para que isso aconteça, a gente pode começar a criar novas relações, novos modos que funcionem com mais facilidade para todo mundo. E é para isso que eu estou chamando você hoje. Então, minha amada, se você chegou até aqui, é porque sim, tem algo aí para você que você sabe que você pode criar de diferente no universo da parentalidade. Você sabe que a sua experiência, ela conta. Você sabe que você já tem aí uma bagagem de práticas e de recursos maternos, porque você é mãe, né? Essa faculdade aí você já escolheu participar. Este é um dos pré-requisitos para fazer parte da formação de comadres, é que você seja mãe, sim, tem que ter passado pela experiência com o seu corpo, tem que saber identificar o que é isso, porque os corpos conversam e a experiência, ela é a única maneira da gente realmente conseguir captar este universo, principalmente quando a gente está em interação com outras mães. Não tem a ver com a teoria da maternidade, tem a ver com a prática materna. Então, se você é mãe, você já tem o pré-requisito para participar. Existe dois valores para essa formação. Um deles é para quem é mãe e tem vontade de participar e veio aí trazendo essa experiência. E outro valor, né, essa experiência com a maternidade, e o outro valor é para quem traz também no seu pacote de práticas e de experiências um outro recurso que também é um recurso muito valioso, que fez toda a diferença na construção da metodologia do Chame Mamãe, que é com as ferramentas de Access Consciousness, que é a prática que eu uso também na minha vida, né? Access Consciousness é um conjunto de práticas energéticas essencial para que essa comunicação aconteça de um lugar além das teorias. Então, se você, além de mãe, também é praticante
de barras de Access. Por ser praticante de barras de Access, você tem um valor diferenciado. Eu sei que muitas mulheres que são praticantes de barras de Access também podem incluir isso como uma das suas práticas de atendimento e o quanto essas práticas facilitam a vida das pessoas. Eu trouxe tudo que eu sei dessas práticas para os meus atendimentos e faz toda a diferença. Quem não tem prática de barras de Access, quem não é praticante, quem não é facilitadora, faz diferença? Não. Você pode vir, mesmo não tendo nenhuma prática energética, mesmo que você nem saiba do que isso se trata, porque ao longo da formação, além das aulas previstas, né, das 4 aulas gravadas, mais 4 aulas ao vivo por mês durante 4 meses, eu vou trazer algumas aulas bônus, que são aulas que vão trazer para vocês o mínimo sobre as práticas energéticas que vocês podem incluir na vida de vocês, que são do repertório de Access Consciousness. Essas aulas bônus, elas são abertas a outras pessoas, por isso que elas são bônus para vocês da formação, e vocês podem incluir ou não isso, né, como também algo além no seu repertório. Quem já é praticante de barras de Access tem um plus, tem condições de entrar no universo das pessoas, entrar no universo das famílias de um lugar muito mais fácil. É uma vantagem. Por isso que eu incluo essas aulas bônus para quem tem vontade de começar a sacar o que que é isso, o que que é essa pegada energética. Como é que isso pode ser incluído na minha prática do dia a dia? Como é que isso pode ser incluído na minha vida? Essas aulas bônus são um presente para quem entra na formação do Chame uma Mãe, ok? Então, ficou com vontade, tem perguntas, quer saber mais, não sabe ainda se é isso que você quer? Vamos conversar? A partir de tudo isso que eu trouxe aqui, vamos conversar? Então, traga suas perguntas, faça aí, esclareça as suas dúvidas, traz aí tudo que está borbulhando na sua cabeça, que te cutucou, e vamos conversar. Eu deixo essa portinha aberta aqui, depois desse vídeo que eu estou gravando para vocês, para que se em algum lugar você sabe, você percebe que isso é para você, mas ainda precisa de mais clareza, vem e conversa comigo, tá bom? Então, a gente começa agora a juntar aí mais mulheres interessadas em saber mais sobre a formação de comadres, interessadas em fazer parte desta formação. As portinhas são abertas e a gente fecha a turma assim que nós tivermos 10 mulheres que escolhem fazer parte da formação. Esta formação, ela só vai começar com 10 mulheres participando. Então, mulher, se é para você, se mexe. Se você conhece alguém que tenha vontade de trazer para fazer aí a formação junto com você, que você sabe que gosta de ser essa contribuição para outras famílias, mas que faz isso só porque, eu tenho um tempo livre, eu acho legal, às vezes eu posso, às vezes eu não posso. Como seria se isso fosse o seu trabalho? Como seria você reconhecer que isso tem valor, que você pode ser inclusive paga por isso? Então chame as amigas, chame aquelas que contribuíram com você, para que elas saibam que elas contribuíram e que elas podem tornar isso o trabalho delas também. Torne isso o seu trabalho. E se a gente puder ressignificar estas relações de colaboração entre nós, muito além do quebra-galho. E se não for mais sobre quebra-galho? E se for validar que sim, isso tem valor, e que sim, isso pode contribuir para famílias que estão dispostas a pagar por isso? Como seria a gente começar a aumentar o número de mulheres empoderadas, donas da sua própria vida, que têm ainda mais esta possibilidade, este recurso, aí, ó, escondido na manga, e que pode, inclusive, contribuir para que você aumente os seus ganhos, da forma como você quiser. Chame uma mãe, permite que você possa criar o seu ritmo de trabalho com os serviços que ele vem a oferecer. Você não precisa fazer isso todo dia. Você pode, inclusive, prestar este serviço e outros serviços que você já faça e ter aí, ó, um leque de opções e fazer várias coisas que podem ser divertidas, prazerosas, que te enriqueçam, que façam com que você sinta que você está contribuindo com mais pessoas, contribuindo com o planeta, contribuindo com as famílias, contribuindo com você. É sobre isso que trata a formação de comadres, ok? Então, estou aqui à disposição.
portinhas abertas para a formação. Chega junto, vamos conversar e venha para a formação de comadres, que está prontinha para começar mais uma turma. Estou esperando você. Um beijo.